Vamos começar então nesse vídeo a falar sobre a rede Adaline, ou seja, a rede que ela surge para definir ou para conseguir, vamos dizer assim, corrigir algumas limitações que a gente tinha na rede Perceptron, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha principalmente na regra de aprendizagem dela e algumas características que ela tem, beleza? Vamos lá. Bom, para começar, a gente vai falar que a Adaline significa Adaptive Linear Neuro, ou seja, ela é uma adaptação do neurônio que a gente já conhecia, né, da rede Perceptron, que foi criada então por Wildron e Hoff em 1960, que eram dois matemáticos. Bom, então o que tem como definição? Primeiro, qual era o problema da Perceptron que a gente falou antes? A linearidade dela. Que isso era um problema porque ela tinha como uma função de ativação, lá nossa função de saída, uma função degrau, ou seja, 0 ou 1. Né? Então ela me dizia sim ou não. Né? Ela só conseguia dividir o que era do grupo A com o grupo B. Né? Então, a partir daí precisa então ter alguns estudos, que então foi o que a partir de agora foi introduzido, né? A partir dessa possibilidade de uma função de saída, de ativação linear, não só uma ativação degrau, né? 0 ou 1. Então, a partir daí surgem algumas funções que elas são inseridas como possibilidades de função de ativação. Que são elas? A função linear, que é uma função de f de x é igual a x, ou seja, o valor daquele meu somatório do neurônio vai ser a minha saída. Né? O próprio valor vai ser o valor de ativação. Então, se lá o meu somatório der 2, a minha saída será 2. Tá? Então, a minha f de x vai ser igual a x, né? Que é uma função linear. Segunda possibilidade, uma função sigmoidal logística, que ela já é uma função que ela tem uma variação, né, que vai de 0 a 1. Né? Então vocês podem ver ali pelo próprio gráfico que ele vai de próximo de 0 até 1. Né? Então essa é a característica, né, da sigmoidal. E uma função também muito utilizada, que é a tangente hiperbólica. Qual é a diferença? Vamos voltar aqui. Qual é a diferença entre a sigmoidal e a tangente? A sigmoidal ela vai de 0 a 1. E a tangente, ela vai de menos 1 a 1, tá? Mas assim, qual que eu vou utilizar? Depende muito. Por que existem essas duas funções de ativações? De ativação, né? Bom, essas funções elas podem ser utilizadas e vai depender muito de qual é a tua amplitude da tua saída. Então, por exemplo, a variação entre as possibilidades de saída que vocês vão ter lá no final, vocês vão utilizar determinada função, porque daí vai aumentar a sensibilidade da minha saída. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aí, vamos considerar assim, uma variação da bolsa de valores, que tem uma variação às vezes muito pequena, eu consigo trabalhar com uma sigmoidal tranquilamente, que vai de 0 a 1. Né? Então, assim, eu consigo ter uma sensibilidade boa na hora dessa ativação. Quando eu estou trabalhando já numa variação muito grande, por exemplo, eu estou trabalhando com alguns casos de um banco de dados com uma variabilidade muito grande, por exemplo, estou trabalhando com uma radiação solar, um outro tipo de dados assim que tem uma variação muito grande, eu posso então utilizar da tangente, tá? Mas assim, a tangente e a sigmoidal, as duas conseguem trabalhar bem, vai depender muito qual é a variabilidade, então cuidem isso. Se tiver uma amplitude de variação entre os dados de vocês muito grande, ou seja, do meu menor valor e o meu maior valor tiver uma distância muito grande, o ideal é que vocês trabalhem então com a tangente, testem a sigmoidal, não tem problema nenhum, mas se vocês testem a tangente, que pode ser que ela tenha um grau de sensibilidade no resultado de vocês lá na saída um pouco melhor. Outra curiosidade que essa rede então ela traz é a regra de aprendizagem dela. Então como é que funcionava antes? Antes era a partir do erro. Então no neurônio Perceptron, na rede Perceptron normal, a primeira então lá de 1958, a função ela vinha, então ela gerava, né, pesos na camada de entrada que multiplicavam com o valor da entrada, então xi vezes o wi, e ele chegava num valor lá final, uma saída. E era comparado, então, qual é a minha saída, ou seja, o que a rede gerou, né, menos o que era real. Então essa diferença era jogada lá no meu peso inicial, né,
Então joga isso lá, ajusta o peso e gera de novo. Então esse era o processo. Quando a gente vem para essa rede aqui, já tem um processo otimizado, que ele utiliza então do mínimo quadrático, né, para poder fazer o cálculo então dessa rede, né, desse peso. Porque qual é a lógica da rede? A rede ela faz o seguinte: o que a gente informa para ela? A gente informa o dado de entrada, né, o meu x1, 2, 3, as minhas variáveis. E informa também qual é a minha saída. O que a rede, na verdade, ela aprende? Ela aprende a dar pesos para essas variáveis. Então, o quanto que a variável 1 tem de peso, de significância dentro daquela saída, o que a variável 2, o que a variável 3. Então, para cada variável, cada neurônio que estão trabalhando ali nessa interconexão, ela vai atribuir um peso. Então, essa é a lógica do cálculo de rede. É criar pesos para cada uma dessas entradas, tá bem? Então ela utiliza do método do mínimo quadrado, que ela faz o seguinte: quando chega lá no final, né? Então ela vai pegar o seguinte, fez todo o mesmo processo que a Perceptron fazia também. Então ela atribui pesos aleatórios para cada uma das entradas, diferença, né? Diferença que agora aqui os pesos podem ser 0,1, 0,2. Antes a gente tinha peso 1, 2, 1, 0. Então era muito números inteiros, né? Vamos dizer assim. Então aqui a gente já começa a ter outros tipos de peso. Então a gente atribui um peso inicial para ela em todos os neurônios. Cada valor, cada variável, então a variável x1 vai ter a variável x1, então vai receber um peso W1 e assim sucessivamente, cada uma dessas variáveis. Quando chega lá no final, ela vai conferir, bom, o valor que a minha rede gerou é 10, um exemplo, tá? E o valor que eu desejo é 2, ou seja, tem um erro aí de 8. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar lá no peso inicial e vai fazer o seguinte: vai pegar o peso antigo, que é o peso que foi atribuído, vai acrescentar então uma taxa de aprendizagem, um alfa, né? Daí vai pegar essa diferença, o valor desejado, ou seja, o valor real, né? Menos o valor y, que é o valor que eu calculei. Então, se vocês acompanharem ali, vocês vão ter que o W novo, ou seja, o novo peso, vai ser o meu peso antigo, mais uma taxa de aprendizado, que daí vai depender de cada rede, né? Que multiplica essa diferença entre o desejado, ou seja, o meu valor real, vamos dizer assim, a minha saída original do meu banco de dados, menos o que a minha rede gerou. Então, o 2, que era o meu real, menos o 10, né? Que eu dei o exemplo para vocês. Então, o 2 menos o 10. Essa diferença, vezes o xi, que é o valor que eu coloquei lá de entrada, vezes a derivada da função. Isso é originado, então, pelo método do mínimo quadrado, certo? Então, a partir daí, essa é a nova regra de aprendizado. Cada vez que a rede faz esse cálculo, acha essa diferença, volta lá no nosso neurônio inicial e pega o peso que tinha antes e faz esse ajuste, tá? E esse ajuste vai depender daí da função que vocês vão colocar. Por exemplo, se vocês colocarem uma função de ativação linear, lembra que a derivada de x é 1, então vocês vão pegar o peso antigo mais uma taxa de aprendizado que multiplica o valor desejado menos o valor que a rede saiu, multiplicado pelo x, né? Porque a derivada da função é 1, então ela some. Se vocês vão utilizar já uma função, um exemplo, uma sigmoide logística, vocês vão pegar o peso antigo mais a taxa de variação, vezes o valor inicial, vezes essa diferença entre o desejado menos o esperado, né? Desejado é o que, quer dizer, o desejado menos o estimado, né? O que saiu da rede, vezes o valor que saiu da rede, vezes 1 menos esse valor. Então, tudo vai depender da função de ativação. Dependendo da função de ativação, também vai interferir nesse ajuste de pesos, tá bem? Bom, o que tinha para falar para vocês era isso, né, referente à rede, né, é esse modelo. Então, a partir de agora, antes nós só tínhamos aquela função, a Perceptron, com uma função de ativação degrau, que era 0 ou 1. A partir de agora tem infinitas possibilidades dentro desse intervalo, né? Ou seja, a gente atribui novas funções. E a partir dessas novas funções também há uma otimização no cálculo desse peso, certo? Então, aí nós tivemos um ganho na Perceptron e assim, não existe uma rede Adaline, assim,
a da Line. A nova rede que a gente chama de Perceptron é a rede que já está funcionando com esse método de aprendizagem nova, que é a aprendizagem conhecida como regra delta, tá? Então, sempre que vocês tiverem um software e mandarem calcular uma rede Perceptron, saibam que tá rodando junto essa regra delta que eu mostrei para vocês com outros tipos de função de ativação, tá bem? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e eu espero vocês na aula presencial. Quer dizer, aula ao vivo, né? Certo? Um abração, até mais!